Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje, espero que estejam todos bem, né? Hoje é dia 6 de julho, uma segunda-feira. Vamos estudar no livro de português Encontro de Isabela Carpaneda. E vamos fazer uma releitura desse texto, Minhas Férias, para resolvermos as atividades que está na página 88 e 89. Prestem atenção às explicações. Bem, o objetivo dessa aula é identificar os pronomes como recursos de coesão. Quais são os pronomes? Os pronomes a qual nós vamos trabalhar são os pronomes pessoais, que é eu, primeira pessoa, do singular, que a gente já estudou sobre isso, e primeira pessoa do plural. Eu mais ele, ou mais tu, significa nós. Certo? Então, nós vamos trabalhar a primeira pessoa do singular, eu, primeira pessoa do plural, nós. E eles é a terceira pessoa do plural e ele é a terceira pessoa do singular. Então, nós vamos trabalhar, apesar de ter eu, tu, ele, nós, vós e ele. Aqui é a segunda pessoa. Só que nós vamos focar na primeira e na terceira. Eu, a pessoa que está falando, eu, minha mãe, meu pai, minha irmã Su e meu cachorro Dogma. Fomos. Quem fomos? Nós, eu, a mãe e a irmã. Fomos. No lugar de, você pode trocar o eu mais a irmã por nós. Então, nós fomos. Meu pai decidiu fazer camping este ano porque disse que estava na hora de a gente, no mesmo que nós, eu, a mãe, o pai e a irmã, nós, conhecer a natureza de perto, já que eu, minha irmã, meu cachorro, nascemos. Então, nascemos. Quem nasceu? Nós. Eu nasci, minha irmã nasceu, o cachorro nasceu. Então, nós nascemos em apartamento. E até os 5 anos de idade, sempre que via um passarinho numa árvore, eu gritava. Aquele fugiu e corria para avisar um guarda. Mas eu acho que meu pai decidiu fazer camping depois que viu o preço dos hotéis. Apesar da minha mãe avisar que na primeira vez que aparecesse uma cobra, ela voltaria. Ela, quem voltava? A ela aqui está se referindo à mãe. A mãe voltava para casa correndo e a minha irmã Su insistir em levar o toca-disco e toda a coleção de disco dela. Dela se refere a quem? A Su, a irmã, queria levar o toca-disco. Mesmo o meu pai dizendo que aonde íamos não teria corrente elétrica. Nós íamos. Quem ia? A mãe, o pai, a irmã e o cachorro. Nós íamos. Não havia corrente elétrica. O que deixou minha irmã Su muito irritada. Porque se não tinha corrente elétrica, como ela ia usar o secador de cabelo? Ela. Quem era que ia usar o secador de cabelo? A irmã. Então, ela se referindo à irmã.
Mas eu e meu cachorro Dogma gostamos porque o meu pai disse que nós íamos pescar. Quem era que ia pescar? Eu e meu pai, né? Eu e meu pai íamos pescar. Então, eu aqui é a pessoa que está contando a história, o narrador. E cozinhar, nós mesma, o peixe pescado no fogo. Então, nós. Quem era que ia pescar? O pai e o narrador, no caso, a criança que está narrando. Então, ele ia pescar e eles mesmos iam cozinhar. Então, nós se refere a mais de uma pessoa, né? Primeira pessoa do plural, nós. Cozinhar. Nós mesmos ia pescando e comer o peixe com as mãos. E se há uma coisa que eu gosto é confusão. Confusão aqui é bagunça, né? Estar se lambuzando. Foi muito engraçado o dia em que minha mãe abriu a porta do carro bem devagar, espiando embaixo do banco com cuidado e perguntando: será que não tem cobra? E o meu pai perdeu a paciência e disse: entra nesse carro, vamos embora. Porque nós ainda não tínhamos saído da garagem do edifício. Na estrada tinha tanto buraco que o carro quase quebrou e nós atrasamos e quando chegamos no local do campo, que já era noite, meu pai disse: este parece ser um bom lugar, com bastante grama e perto da água. Decidimos deixar para amarrar a barraca no dia seguinte e dormir dentro do carro, mesmo só que não conseguíamos dormir, porque o meu cachorro Dogman passou a noite inteira querendo sair do carro, mas a minha mãe não deixava abrirem a porta, com medo da cobra. E no dia seguinte tinha a cara feia de um homem nos espiando pela janela, porque nós tínhamos estacionado o carro no quintal da casa dele. Dele aqui se referindo ao homem, né? E a água que o meu pai viu era a piscina dele e tivemos que sair correndo. No fim, conseguimos um bom lugar para armar a barraca, porque a minha mãe tinha usado o manual de instrução para limpar umas porcarias do meu cachorro. Fez dentro do carro, mas ficou bem legal, mesmo com o zip da porta não funcionasse e para entrar ou sair da barraca, a gente tivesse que desmanchar tudo e depois armar de novo. O rio tinha um cheiro ruim e o primeiro peixe que nós pescamos já saiu da água cozinhado, mas não deu para comer. E o melhor de tudo é que choveu muito. Choveu muito e a água do rio subiu. E nós voltamos para casa flutuando, o que foi melhor que voltar pela estrada esburacada. Quer dizer que no fim tudo deu certo. Vamos analisar essas 3 frases. Como ela ia usar o secador de cabelo? Como nós estamos estudando pronome, qual é o pronome que tem nessa frase? Ela. Como ela ia usar o secador de cabelo? Quem é ela no texto, né? A irmã do narrador, a Su. Então, ela se refere a Su. Ó, se há uma coisa que eu gosto, é confusão. Cadê o pronome nessa frase? Eu. Então, eu se refere a quem? Ao narrador. A pessoa que está contando a história. O narrador. Vamos analisar essa outra. Meu pai disse que nós íamos pescar. Cadê o pronome? Nós.
Nós aqui tá se referindo a quem? Ao pai e ao narrador. Então, tá se referindo ao pai e ao narrador, né? Nós. Então, tá se referindo a mais de uma pessoa. É eu e mais alguém. No caso, o pai e o narrador. Pronto. Vocês vão lá no livro de português, página 81, 88, e leia o item A. Olha o que é que diz no item A. Coloque o dedo lá em cima. Das palavras destacadas no trecho, nesse trecho aqui, qual diz respeito ao narrador? Qual dessas palavras diz respeito ao narrador? Eu. Muito bem. O eu diz respeito ao narrador, a pessoa que está contando. No item B, qual diz respeito ao narrador e mais outra pessoa? Nós. Nós diz respeito ao pai e ao narrador. Qual diz respeito à irmã do narrador? Qual desses pronomes diz respeito à irmã do narrador? Ela. Então, no item C, ela. Veja essa tirinha aqui. Nós estamos vendo aqui, tem uma casa, aí tem o cascão, aí vem uma voz lá de dentro. O balãozinho tá dizendo que a voz vem lá de dentro. Aí diz assim: Cascão, já fez o que eu pedi?